o término dessa série de mensagens, Sede Santos. O Senhor nos ensina, pela Tua Palavra, que devemos ser um povo separado, apartado. E o que nos dimensiona, o que agrada ao Senhor, é os Seus mandamentos. Quando conhecemos o que Te agrada, então sabemos que é isso que devemos fazer. E toda atitude de obediência nos reveste de uma ação de santidade. Então o sangue de Jesus vai nos purificando de todas as nossas imundícias, porque nós reconhecemos o caminho errado, nós, nos arrependidos, viemos ao Senhor pedir perdão. O Senhor então nos santifica e nos capacita a Te obedecer e a viver uma vida separada. Por isso devemos entender o que agrada ao Senhor e o que desagrada ao Senhor. Por isso nos ensina, nos dá o espírito de sabedoria e de revelação para compreendermos o que o Senhor fala conosco nas revelações da Tua Santa Palavra. Que as Tuas letras sejam espírito e vida dentro de nós para queimar o nosso coração, nos dar a fé e nos capacitar a viver uma vida separada, uma vida que declara que somos verdadeiramente filhos do Senhor. Então nos abençoe nesta noite e nos reveste da Tua Santa Palavra. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que a gente estava lendo era 1 Pedro, eu dei uma sintetizada nele, era um pouquinho mais, a partir de 1 Pedro capítulo 1, 13 e 19, que diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, nós que cremos em Jesus, nós recebemos a separação pelo sangue de Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o sangue dele vem sobre nós e nós somos declarados santos. Então, eu sempre já falei algumas vezes e vou tornar a repetir. Existe uma frase no mundo que você tem que tomar cuidado em falar ela: eu não sou santo. Não é assim que o mundo fala? Ninguém é santo. Uai, como assim? Se você fala isso, você negou sua fé. Porque a santidade, a santificação não é uma obra sua, não é um ato seu. Foi Ele quem fez em você. Ah, mas eu tenho tanta coisa para mudar. Sim, e cada dia Ele vai pegar você para mudar alguma coisa. Então não se preocupe com isso. Mas você ser santo não equivale ao que você faz. Se você ajuda uma multidão de crianças, se você ajuda um asilo, olha, ele tem que ser beatificado, porque ele ajudou muita gente. Ou ele orou com uma ou outra pessoa e essa pessoa foi curada, então vamos fazer uma estátua para ele virar um santo. Não, não é isso que a Bíblia diz. Só de você crer em Jesus, você já é santo. A pergunta é: se você crê em Jesus e não vive conforme os mandamentos dele, o que o texto fala? Como filhos obedientes. Ele vai dizer o quê? O nosso jeito de viver tem que ser santo, porque ele é santo. Ou seja, obedecer os seus mandamentos é manifestar que nós somos santos, porque ele é santo. Foi ele quem determinou que fosse assim que nós devemos agir. Então a gente falou bastante sobre isso. Então quando a gente leu Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, você deve já ter sido muito confrontado em algumas coisas já. E agora a gente vai terminar no capítulo 7. A partir do 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados. Com a medida que tiveres medido, hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho?
Como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então, nós identificamos, não sei se você lembra, né? À medida que a gente lê nos versículos, eu elencava algo que deveria se observar. Então, aqui, o 24. Com o rigor que exercemos juízo, assim conosco será. Não diz o texto lá em Mateus 5, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia? Esse texto está linkado com isso, não julgueis. Não julgueis o quê? Tenha cuidado em manifestar uma sentença na vida de alguém ou de qualquer pessoa. Toda história tem dois lados, gente. Pode ser seu melhor amigo. Eu já vi ministro de Deus, por amizade, fazer uma besteira sem tamanho. Querer ungir pessoa porque era amigo. E Deus não mandou. E acabar com a vida da pessoa, ministerialmente falando. Ou seja, a amizade deturpou o entendimento, o discernimento. Fala para mim, se chegar alguém falando que seu filho aprontou na escola, por exemplo, ou se seu filho chegar chorando, falando, né? Fizeram tal coisa comigo, você não vai ficar furioso? O que vai acontecer quando você chegar na escola e descobrir que era tudo mentira? Tem até filmagem mostrando que foi teu filho que aprontou. Foi teu filho que deu causa em tudo. Você entende? Então, existem situações que por causa da minha proximidade, o meu julgamento ele é corrompido. Por isso que ser justo, a gente tende a ser justo com os outros, mas quando é alguém próximo, a gente tende a ser parcial. Então ele está falando, tome muito cuidado quando você julgar, ou seja, quando você dar um juízo. Você já condenou aquela pessoa. Está condenado, eu não quero nem saber. Vai para o inferno, pronto e acabou. Ué, já que eu sou rigoroso assim, quando chegar a minha vez, Deus será tão rigoroso quanto eu fui. Por isso que diz Mateus 5, sede misericordiosos, porque vocês alcançarão misericórdia. Então nós temos que tomar, não é que a gente não deva julgar, entendeu? Ele vai dizer o quê? Aqui, quando você entende todo o contexto, quando você vai para esse lado de sentença, então você vai, o que ele falou? Ó, com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que você medir, é que você será medido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí ele vai dizer, ele vai continuar dando um exemplo. Por que reparas você no argueiro, ou seja, no cisco que está no olho do teu irmão, quando há uma trave no seu? Nós temos uma tendência de olhar para a pessoa e falar, você está errado. Mas se olhar para você, você está muito pior que aquela pessoa. Aí que entra o não julgueis. Eu tenho que tomar cuidado. Quando eu expresso, está errado, está não sei o que, não sei o que, e fala e todo mundo vê a sua insatisfação, de repente vai descobrir que o seu caso é muito pior. Ou como alguns falam, esse é o santo do paoco, né? Santinho do paoco. Vai na igreja, ó o que faz aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se nós fôssemos mais misericordiosos, a gente evitaria muito problema. A gente entra em muita guerra que a gente não deveria entrar. Então assim, tome muito cuidado com isso. Por quê? Porque é uma maneira que Deus mede como você age com o seu próximo. Quero pedir perdão para vocês, né? A gente tem tomado cuidado, eu peguei um resfriadinho semana passada, né? Então, se eu tossir, né, vocês já estão sabendo. E ele vai dizer aqui, né? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. O que é isso? Cuidado em repartir as coisas de Deus com pessoas que não respeitam o Senhor. Na ânsia de eu querer ganhar uma vida para Jesus, na ânsia de eu querer que alguém da minha casa vá para o Senhor, na ânsia de eu querer que alguém do trabalho vá, eu compartilho segredos espirituais. Aí você chega na mesa com o filho, com mãe, não sei o quê.
Olha, Deus falou isso na igreja, e não sei o que lá, e não sei o que lá, você vai para o inferno. A pessoa vai tripudiar com você com razão. Você demorou anos para entender a palavra de Deus. Imagina uma pessoa que nem o Espírito Santo tem. Então a gente tem que tomar cuidado. Você já reparou que Jesus falava em parábolas? Você já se perguntou por que Jesus falava em parábolas? Eu sei que alguns de vocês vão dizer assim: Jesus falava em parábolas porque ele queria facilitar o entendimento. Ele queria trazer as coisas do reino para o povo simples. Não é o que está escrito na palavra, tá? Sabe o que está escrito na palavra? Ele falava em parábolas para que eles ouvindo, eles não entendessem. Porque eles não eram um povo que ia se converter verdadeiramente ao Senhor. Então Deus teria que vir com um rigor muito pesado. Imagina, gente, eu que estou pregando para vocês, mas imagina que quem estivesse nesse altar fosse o próprio Cristo. Vocês não têm ideia, se vocês rejeitassem o que ele falasse, da condenação que ia vir sobre vocês. É isso que aconteceu com aquele povo lá. Eles ouviram da boca do próprio Cristo e mesmo assim o rejeitou. Então tem coisas que Deus fala em mistério. Ou seus sonhos são assim: chega um anjo falando, olha, assim diz o Senhor, vai acontecer isso, isso, isso. É assim que é o sonho? Veio uma cobra voadora, passa um dragão, aparece um cachorro preto, e uns escorpiões, e uma mesa branca, e não sei. Você fala, gente, que sonho mais doido é esse que eu tive? E aí Deus bota o seu mês inteirinho para orar, jejuar, perguntando para ele a revelação. Fala se não é assim. Então assim, tem coisas que Deus vai botar você para provocar, você não ora. Você vai falar assim, vou dar um sonho bem abençoado para ele, só para ele vir em mim em jejum e oração. Porque você vai vir em mim perguntando qual a revelação, Deus vai travar o entendimento para mim na hora, não vai mostrar nada. Vou falar, irmão, vamos orar. Aí eu sei que você fica assim, fala, poxa vida, ele vai orar, por que ele já não me deu a resposta logo? É porque eu não tenho, gente. Interpretação, ela vem. E aí a gente ora. Às vezes, irmãos, eu fico ruminando a semana inteira num sonho de gente que me conta. Acredite se quiser. Mas Deus, o que é isso? O que significa isso? O que é, né? E Deus não fala nada. Se você que é o que sonhou não tem interesse, entende? Então assim, as coisas espirituais, Deus ele quer que você busque. Deus colocou isso em mim e em você, como se fosse uma caça ao tesouro, literalmente. Você já deve ter brincado de caça ao tesouro, né? É divertido, não é? Você tem que sair, pegar mapa, fazer não sei o que, correr, passa 1, 2 horas correndo, não é gostoso? A diversão. Então Deus faz isso comigo, com você. Ele quer que a gente se diverte, a gente é filho. Vou botar essas crianças para brincar agora. Aí dá um sonho lá, que aparece o trem lá, que você fala, misericórdia, o que é isso? Aí você vem para uma pessoa que nem serve a Deus. Tu vai lá e conta o sonho para ela. Ela fala, vai para a clínica psiquiátrica, vai internar. Você já está doido, já está alucinando já. Você tem que tomar cuidado. Até para crente você tem que tomar cuidado. Porque tem crente que só tem o título de crente, mas ainda não se converteu ao Senhor. E aí tu conta uma experiência para a pessoa olha para você assim, vai falar, ih, ó, você tá aí, ó. Aí você fala, sonhou com o jacaré, né? Vai falar, ó. E o jacaré falou 6, vou falar 6 jacaré, entendeu? Sonhou com 4 números, fala, olha, Deus só me dá mais 2. Isso aí não dá nem quadra. Você entende? A gente tem uma tendência, né, de olhar para a parte financeira, né? Que nem quem sonha. Tem gente que sonha, dizem que sonhar com cocô é prosperidade. Aí eu já vi gente falando, eu sonhei que eu estava nadando em um monte de cocô. Eu olhei assim e falei, rapaz, eu tô fora disso aí, ó. Não, é prosperidade, tá vindo prosperidade. Na hora o discernimento foi problemas emocionais. A pessoa não, ela aprendeu no mundo que é dinheiro, deixa ela com o cocô dela então, né? Se ela quer deixa ela nadar no dinheiro dela, deixa ela, né? Mas guardem isso, tá? Coisas que Deus revelar para você, ou você conversa com pessoas maduras, ou você guarda com você. Tome cuidado em compartilhar coisas espirituais. Aqui é o lado bom, né?
Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho lhe dará uma pedra? O seu filho lhe dará uma pedra. Lhe pedindo peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Bom, 26. Persistir é o segredo da resposta. Não desista, insista. O Pai é bom. O que você está precisando? Será que você insistiu o suficiente? É bom. Sabe uma coisa que é extraordinária? É que Deus deixou o livro de Daniel para a gente. Eu acho isso extraordinário, porque o livro de Daniel vai relatar algo. Se não tivesse o livro de Daniel, a gente ia ficar se perguntando por que Deus demora para responder tanto uma resposta nossa. Aí Deus vai e me bota o livro de Daniel lá no meio, para nos mostrar algo que acontece no mundo espiritual. Daniel tinha visto algumas coisas, ele ficou perturbadíssimo, ele não tinha entendido nada do que ele viu, e ele estava orando, ele estava num propósito, 21 dias, né? Não foi jejum, era propósito, tá? Jejum é abstinência de alimentos, então ele mudou o tipo de alimentação, então era um propósito de 21 dias. Ele estava lá, mas não era 21 dias, ele não estabeleceu 21 dias. No 21º dia ele recebeu a resposta. Por isso que a gente fala, propósito de Daniel, 21 dias. Mas ele poderia ter feito 30, 40, 50, mas como ele recebeu no 21º, nós fazemos 21, entendeu? E aí ele está orando. No 21º dia, aparece o anjo Gabriel para ele. Segundo a cultura judaica, arcanjo Gabriel. Chega para ele. E ele fala assim, ó, desde o primeiro dia que você se humilhou, eu vim. No primeiro dia que ele pediu, o anjo veio com a resposta. Veio para trazer a revelação. Aí ele dá um relato. Mas se você veio desde o primeiro dia, hoje é o 21º. O que aconteceu? Aí o próprio Gabriel relata. Mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia. E aí veio Miguel, um dos vossos príncipes, o vosso príncipe, ou seja, o arcanjo Miguel. Uma das coisas que ele faz, que está revelado na Bíblia, é guardar Israel. Ele tem a missão de guardar o povo de Israel. Então, ele veio para ajudar o Gabriel a passar. Então, havia uma guerra espiritual nas regiões celestiais que travou a resposta de Daniel por 21 dias. Então, qual que é o segredo? Você insistir, pedir, buscar e bater. Insistir. Quem quer a bênção? Quem quer a vitória? Quem precisa do milagre? Você vai parar porque você orou hoje e a resposta não veio amanhã? Irmãos, tem testemunho de pessoas que orou 20 anos. Esses dias eu fiz o devocional falando sobre o Isaac, que orou insistentemente pela mulher dele. Você imagina você carregar uma promessa que vai nascer uma multidão de você e sua mulher estéril. Como que você lida com uma coisa dessa? Ó, Maurício, vou dar uma multidão de gente para você. Você vai gerar muitos filhos, tá bom. Mas a Adriana é estéril. E aí? Aí Isaac, o que ele fez? Orou. Aí a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Isaac, abriu a madre de Rebeca e ela gerou. Às vezes, você só não recebe porque você desiste fácil. Você desiste muito fácil. Persista. Ser santo é persistir. O santo de Deus, ele não se conforma com este mundo. O santo de Deus, ele não se conforma quando ele vê, ele olha para a vida dele, ele sabe as promessas de Deus. Então ele vai até Deus, não no sentido de botar Deus na parede ou para reclamar, mas no sentido de falar, Deus, foi o Senhor quem prometeu, foi o Senhor quem falou.
Eu creio, Senhor. O Senhor pode mudar a minha história a hora que o Senhor quiser, então não esquece de mim, Senhor. Lembra-se de mim. E aí a porta se abre, o milagre acontece, a resposta vem. Não desista. Persista. Reciprocidade. Irmãos, o maior segredo de você... Olha o que Jesus vai falar aqui, ó. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Reciprocidade. O que é essa reciprocidade? Você só deve fazer com as pessoas o que você espera que seja feito com você. Você quer ser maltratado? Você quer ser xingado? Você quer que alguém entre e quebre as coisas da sua casa? Então por que você faz isso? Com os outros. Entendeu? Às vezes, aquela pessoa que está te maltratando, ela só está tendo um dia péssimo. E ela só está precisando de uma palavra. Eu tenho um testemunho do pastor Tiago Brunet. Diz que ele está no aeroporto e vai tomar café. Quem vai em aeroporto e sabe que o café aqui já ficou um pouco caro, né? Imagina tomar café no aeroporto. Uma xícara de café desse tamanhozinho. Um copinho desse aqui que a dona Iva prepara para nós, no aeroporto custa 15, 20 reais, meus irmãos. É uma garrafa de café. A gente toma uma garrafa de 1 litro ali, é um copo no aeroporto. Você entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí ele está lá pagando o café, diz que chega a mulher, joga os trem e começa e tal. A esposa dele já está revoltada já. Aí diz que ele vira para a esposa e fala assim: amor, talvez ela está tendo um dia ruim. Aí na hora que ele foi falar com ela, ele vira para ela e fala: moça, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu sei que você fica vendo tantos sonhos se passarem na sua frente, né? Pessoas indo para o Nordeste, pessoas indo para os Estados Unidos. Você fica aqui servindo e às vezes você tem que acordar de madrugada. Você às vezes nem tem dinheiro para pagar as suas contas. Eu entendo você. Eu só quero dizer que vai ficar tudo bem. A moça olhou para ele e começou a chorar. Por quê? Porque ele teve o quê? Ele teve empatia com essa vida. Ele entendeu que ela poderia estar num dia mau. E aí ele falou: como eu quero ser tratado? Do jeito que eu vou tratar ela agora. Então o que ele fez? Ele cumpriu a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? É de Gênesis a Malaquias. É isso. Muita coisa vai mudar quando você começar a tratar as pessoas do jeito que você quer ser tratado. Agora, se você gosta de apanhar, gosta de ser xingado, então eu recomendo: fecha a boca, se segura, fica trancado em casa, porque isso é um perigo para a sociedade. Porque tu vai atropelar todo mundo que tiver na sua frente. Mas às vezes não, você quer carinho, você quer amor, então dê isso. Ah, mas fulano me maltrata. Não é ele, nunca foi ele, é você, é a sua essência. É você que vai ser julgado. É você que vai ser comparado diante de Deus. Então esquece os outros, sabe? Tá ruim? Tá ruim. Às vezes eu chego no trabalho, tenho que ouvir estagiário falar coisa pra mim assim, que eu olho assim e falo: perdeu o respeito. Aí eu lembro. Reciprocidade. Que às vezes a intimidade vai crescendo no trabalho e a pessoa pensa que tem uma liberdade, digamos assim. Ou você chega num outro setor no seu trabalho, né? Vocês que mexem, né? Pega aqui como a irmã Maria, né? Suelma, né? Zélia, né? A irmã Eva também, que atende pessoas de fora. Vocês pegam todo tipo de pessoa, né? E às vezes você tá ali com dor, né? Tá, eu nem queria estar aqui, queria estar em casa dormindo agora, e a pessoa tá ali pisando em você. Atendente de autoescola ali deve ter uma bênção, né? As vendedoras de Avon aqui, Natura, essas coisas, né? Não é difícil. Isso é segurança, né? Ixi, essa aqui então nem se fala, então. Porque o caso dela é só BO. Né? É só gente que furta, só gente que é estranho, né? Você entende?
Como que eu, cristão, ajo? Reciprocidade. Vou tentar dar o melhor tratamento possível, se for possível. Amém? Agora vai dar uma rochadinha, tá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entenda, a porta é estreita e apertado o caminho. Não se engane que servir ao Senhor não exigirá renúncia. O padrão de Deus é alto. Mas graças a Jesus Cristo, que rogou ao Pai para recebermos o Santo Espírito que nos ajuda. O padrão de Deus, gente, é elevadíssimo. Então não é com qualquer circunstância, com qualquer situação. Às vezes você vê a igreja falando que pode. Aqui, a gente hoje tem uma doutrina, não sei se vocês já ouviram falar, está surgindo uma doutrina chamada hipergraça. Tem algumas igrejas que eles estão pregando a hipergraça. O que é isso? Pode tudo. Quer beber? Pode. Quer ir para a noite? Pode. Pode. Hipergraça. Aí você vê líder de célula. Você encontra o líder de célula na boate e quinta, quarta-feira está na célula. Botando a mão na cabeça. Que espírito ele está transmitindo? Ele bota a mão na cabeça do povo. Você entendeu? Então a gente tem que entender que a porta ela é estreita. A gente tem que tomar cuidado. Olhe para a sua vida, observe como você está vivendo, tá? Porque você vai precisar viver uma vida de renúncia a Deus. E tome cuidado com o que nós chamamos de falsos obreiros. Aqui o Senhor Jesus usa profeta, mas pode ser qualquer um. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pode ser qualquer um. Qualquer um. Como que eu sei? Jesus já deu a dica, o nosso Senhor. Observe a conduta, ou seja, o que eles produzem. São murmuradores, gostam de tomar dinheiro das pessoas, não aceitam serem corrigidos por Deus. Você tem que observar. Como você sabe que eu sou de Deus? Você tem que olhar para mim. Que fruto que o Maurício produz? O Maurício gera bom fruto? Ele faz coisas boas? Como ministro, como líder dessa obra, o que o Maurício produz? Olha, Maurício é fofoqueiro, Maurício é mentiroso, Maurício não pode ver uma oportunidade para tomar dinheiro. E vocês estão fazendo o que aqui? Ele está dizendo, tomem cuidado, se acautelem. Então você olha para a pessoa que se diz ministro de Deus e observa a conduta dela, gente. Que a pessoa vem numa simplicidade, né? Ah, Deus está comigo, Deus me enche, não sei o quê. Agora você vai pegar o carnezinho, eu preciso de 100 pessoas que vai me dar R$1.000. Aí você olha assim. Graças a Deus eu não fico pedindo dinheiro para ninguém. Eu só ensino, seja fiel do seu dízimo e oferta, não é? Que já vieram em cima de mim já, falando, tem que pedir, tem que pedir. Eu fiquei contrariado de pedir dinheiro pro ar. Porque bateram, tem que pedir dinheiro pro ar. Eu falei, não, Deus vai prover. Ah, tem que pedir. Deixa que eu peço. Eu falei, então pede. Não arrecadamos nem 10% do valor. Foi do jeitinho que eu falei que era para ser. Você entende? Por quê?
Porque eu já entendo que os nossos dias são pesados. E se eu ficar colocando carga sobre a vida de vocês, é pior ainda. Eu não quero que vocês fiquem trabalhando para trazer dinheiro para a igreja. Mas se você sentir no coração de dar algo para Deus, é você que chegou para mim e falou, Deus mandou eu dar. Eu vou falar, irmão, quem já fez isso sabe que eu falo isso. Eu não estou pedindo nada. Eu não estou pedindo nada. Não, mas Deus mandou. Mas eu não estou pedindo nada. Deus mandou. Deus mandou? Então obedece. Não é assim? Sou ou não sou assim? Porque eu entendo que é você e Deus. Simples assim. Então eu tenho que olhar. Às vezes o trem está tão na nossa cara que a gente não percebe. Então tome cuidado, tá? Observe. Todo aquele que se disser homem e mulher de Deus, não cai na conversa não, tá? Porque esse povo é bom de boca, tá? Ó, rapaz, eles fazem você vender a casa deles para Deus, entendeu? Então não cai na conversa. Antes de se render às suas finanças, a essas pessoas, observe a conduta. Como trata filho, como trata a esposa, como trata marido, como trata os vizinhos, como, você entendeu? Observa. É uma pessoa ruim, difícil? Toma cuidado. Já, ó, acende aquele negócio atrás. Fala, opa. Diz que é de Deus, mas, né? E aí você só vai observando até você concluir se para você aquela pessoa é uma bênção ou não, tá? Hã? Ah, você está falando aqui? Ele vai dizer o seguinte, que a árvore, ela vai ter uma produção. Por exemplo, se a senhora plantar uma laranjeira, a senhora espera que ela vá nascer laranja. Se nascer uma melancia, o que a senhora vai falar? Não é possível, eu comprei uma laranjeira, por que está produzindo melancia? É isso que Jesus está falando. O servo de Deus, ele tem uma postura. Todo homem e mulher de Deus tem uma postura. Todo aquele que produz diferente do que ele diz, não é dele. Porque ele vai dizer, muitos me dirão naquele dia, né? Senhor, mas eu profetizei, eu expulsei demônio, eu fiz maravilhas. Eu ia falar, mas eu não conheço você. Por quê? Porque você fazia tudo diferente do que eu fazia. Alguém mexia com você, você pedia para eu matar. Alguém fazia não sei o quê, desce o cajado. Você entende? Quero que Deus mate, eu quero que morra. Onde está escrito isso na Bíblia? Você entende? Então eu tenho que olhar, que fruto eu dou? Então vocês só podem... Eu não posso dar testemunho de mim mesmo. É muito fácil eu falar, eu sou gente boa, eu sou um cara bacana, eu sou legal, eu sou um bom marido. Quem tem que falar que eu sou um bom marido? A Bispa Adriana. Quem tem que falar que eu sou um bom filho? A Selene e o Maurício. Quem tem que falar que eu sou um bom irmão? A Patrícia e a Isabelle. Você entende? Quem tem que falar que eu sou um pastor que se adequa ao modelo de Deus? Vocês. Se vocês, irmãos, se chegar ao ponto de vocês falar assim, ó, olha, bispo, eu gosto muito do Senhor, mas eu não vou trazer ninguém na IBCC. Eu vou falar, uai, o que eu estou fazendo? Você entende? Eu vou me julgar, vou falar, uai, o que eu estou fazendo? Se vocês não querem me recomendar, o que está acontecendo? Entendeu? Então é vocês que testificam de mim. Eu não dou meu próprio testemunho. Da mesma forma, tem gente aqui que eu conheço de uma forma bastante aprofundada. Tem outros que eu conheço de média e tem outros que eu conheço superficial. Se alguém me perguntar algo, eu vou falar baseado em como eu me relaciono com vocês. Não, fulano é uma bênção, está sempre nos cultos, participativo e tal. É isso. Agora, se tu lá na sua casa, tu quebra tudo, e eu ainda não sei disso, eu vou falar até onde eu sei. Entendeu? Mas observem, tá? Isso vale para todos. Desde ministro a irmãos em Cristo. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Obedecer ao Senhor pela sua palavra é o segredo de ficar firme neste mundo vil. Quem rejeita a Bíblia vai cair
e pode nunca mais se levantar. Irmãos, só o que nos firma é a palavra de Deus. Eu sei que profecia é gostoso, né? Não é bom quando é revelado assim, vem, né? Ó, quinta-feira vai ter aí, né? Então venham na quinta. Eu gosto de revelação, gosto de profecia, vem na quinta. Ah, eu tô em pecado. Você tem de segunda a quinta para confessar, gente. Confessa e deixe. Chegar aqui na quinta, né, você só vai receber palavra boa. Por quê? Porque eu não conheço o vaso para saber o suficiente se ela é dessas que entrega mesmo, entendeu? Se ela vê algo assim, ela fala, ó, Deus está me revelando que você está em fornicação, você está não sei o quê. Eu já conheci gente assim, é terrível, gente, é terrível. Porque quando chega uma pessoa dessa na igreja, você só olha para a porta. Fala, meu Deus, se ela olhar para mim, vai contar tudo. E a gente emana o medo, entendeu? E a gente atrai essas pessoas. Aí você que tá certinho, não vem revelação nenhuma para você. Aí você fica até desconfiado, né? Pô, revela para todo mundo, não revela para mim. Tá? Mas foi uma indicação de um pastor amigo meu. E a gente está trazendo, né, que foi um pedido da intercessão, que quando fosse término de uma campanha, né, que a gente trouxesse, né? Então vai ser um culto um pouquinho mais estendido, tá? Então assim, vai ter tempo dela terminar, caso não seja dada uma palavra no final, você procurar ela, pedir oração, tá? Vocês vão poder ficar à vontade. Então a gente está pedindo, vem todo mundo, né? Convida mais um, né? Fechar com chave de ouro aí, entendeu? E se tiver alguma coisa lá, você tem até quarta-feira para resolver os BO, entendeu? Até 7 horas aqui dá para resolver de quinta-feira, entendeu? Se entrou o culto e tal, aí já não é mais comigo. Aí é você, Deus e o profeta, entendeu? Mas vem estar conosco, tá bom? Agora nós vamos entrar nas orientações que o Senhor, Ele deu às igrejas do Apocalipse. Eu vou dar uma corridinha, tá? Mas em suma, o que você precisa saber? Quando o Senhor fala, Ele fala nos tempos e dimensões. O que quer dizer isso? Deus, Ele não está preso a um só tempo, a uma só dimensão. O homem tem o seu tempo, passado, presente e futuro. A eternidade, ela pelo menos aparece em 3 tempos para nós. Era, é e há de vir. Então, Deus, quando Ele fala algo, tudo que Ele fala tem que alcançar passado, presente e futuro. Porque Ele é Deus e não muda. Então, quando Deus fala uma palavra, essa palavra tem que valer lá no início da criação e tem que valer lá no fim das coisas. Gente, eu vou precisar. Safira? Ela já quer entrar no manto, os caras já estão batendo palma, entendeu? Manto é daqui a pouco ela vai entrar no manto. E há um segredo na Bíblia que todos vocês precisam saber. Eu sei que isso pode chocar você, mas se você entender isso, você vai entender muita coisa na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai ganhar uma outra vida para você. Olha o que diz Salomão, inspirado pelo Senhor, em Eclesiastes 1, 9 e 10. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, ver isso? É novo. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. O que quer dizer isso? Todo o ciclo das coisas que surgiram, que tem no nosso mundo, sempre vão se repetir. O que aconteceu com Adão vai acontecer com alguém agora. O que aconteceu lá na Torre de Babel aconteceu, vai acontecer e vai acontecer lá na frente. Quando você entende isso, você lê a Bíblia diferente. Porque você entende que tudo que está aqui serve para você. Porque isso pode acontecer uma hora ou outra com você, com sua família. Ah não, isso aqui aconteceu com o Egito, isso aqui aconteceu com Israel. Não vai acontecer comigo. O quê? Dizem, como diz, acho que foi o Billy Graham que diz, acho que foi ele, né? Que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Você precisa saber isso.
Porque quando a gente fala das cartas a carta de Apocalipse, e aonde ele entrega para 7 igrejas, então a gente pensa, ele falou isso com as igrejas lá de 2000 anos atrás. A gente vai entender não, que ele está falando com a igreja daquela época, com a igreja durante os anos e com a igreja dos nossos dias. Essas cartas, elas são tão atuais quanto naquela época. Por quê? Porque não há nada de novo debaixo do sol. Se eu entendo isso, então eu tenho que pegar. Os textos que estão aqui vão tudo aplicar para mim. Por isso que eu tenho que estudar a Bíblia. Para entender o que Deus fez no passado. O que Ele fez no passado, Ele vai fazer no presente. Por quê? Porque eu sou o Senhor e não mudo, diz Ele. Quando você aprende como Ele trabalhou, então você sabe que Ele vai continuar trabalhando assim. Do que? Então, para nós as coisas estão mais aceleradas, né? Então a gente está caminhando para os últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias, entendeu? Imagina o seguinte: imagine que aqui é uma porta e o Senhor Jesus, quando Ele pisar e atravessar ela, é o arrebatamento. Só para te dar um exemplo. O Senhor Jesus já está assim, ó. Já está para passar a porta. É assim que está na eternidade. Porque um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos um dia. Então quando Ele se movimenta, vai passando o tempo. A gente não percebe. Mas se for comparar, Ele não está no caminho. Ele já está com o pé já. Ele já está vindo, Ele só está alertando, se arrependa. Por que Deus está mandando eu trazer uma mensagem para vocês? Olha, eu já falei para vocês, eu fui me dar conta que eu estou trazendo uma mensagem de santidade antes do carnaval. Nem eu tinha me dado conta. Eu vou me dar conta aqui no altar. Deus falou para mim, você não está vendo que é carnaval? Por isso que eu estou falando para você falar, povo, andar de santidade. Aí eu achei um vídeo maravilhoso na internet. Que eu vou sortar a qualquer hora aqui. Que o cara lá fala o seguinte: carnaval é macumba. É o terreiro na sua casa. Eu falei, yes! Porque tem irmão que gosta de assistir as escolas passando e tá lá os Exu tudo entrando na casa dele lá. Por quê? Porque tá vendo. Isso é declaração do cara, tá? Não é minha não. Tá? Então, não é o Maurício que tá falando. É o especialista no assunto. Então. Aí o cara vai lá assistir, eu sou corintiano, eu vou assistir a Gaviões. Só os Exu, tudo entrando na casa dele lá. Vai fazer o quê? Aí vocês querem chamar eu, intercessão, por orar na sua casa? Não, o trem tá feio aqui. Vou falar, mas por que você tá assistindo carnaval, gente? Ah, é bonito. Eu vou ser obrigado a falar assim, há uma beleza naquilo lá. Mas, infelizmente, eles botam os tambor lá. Então não tem jeito, gente. Não tem jeito, tá? É porque meu celular não tá aqui, meu celular tá carregando, senão eu já ia mandar o vídeo pra ele abrir aí pra vocês ouvirem. Ó. Não, ainda eu tenho que pregar aqui ainda. Eu tenho que pregar aqui ainda, se eu entrar nesse assunto aí eu perco aqui. Ó. As igrejas, elas são o quê? Historicamente falando, elas existiram, tá? Não são figuradas. Elas de fato existiram lá na região da Ásia lá, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas elas também representam a igreja durante o tempo, né? Então nós temos a igreja primitiva, né? Que seria uma tipologia da igreja de Éfeso, que foi do ano 33 ao ano 100. A igreja Esmirna tipifica a igreja perseguida, do ano 100 ao ano 300. Pérgamo, a igreja corrompida, do ano 300 ao ano 800. Tiatira, da Idade Média, né? De 800 a 1517. Sardes, a igreja da Reforma, de 1517 a 1800.
Filadélfia, a igreja do amor, de 1800 até mais ou menos por agora. E Laodiceia, a igreja do orgulho e do luxo, que é a igreja dos últimos dias. Tá? Então, ela representa isso. E se eu olhar para o Antigo Testamento, eu consigo encaixar as igrejas no Antigo Testamento? Sim. Éfeso é o Jardim do Éden, Esmina, os patriarcas, Pérgamo era o deserto, Tiatira, os reis, Sardes, os profetas, Filadélfia, né, o exílio, né, e Laodiceia, os fariseus. Então você vê como que a Bíblia, ele escreveu uma carta falando para uma igreja local. Mas essa igreja, se eu olhar para o passado, eu consigo encaixar ela em eras do passado. E eu consigo encaixar ela em eras do futuro. Isso eu quero mostrar para você. Não pense que isso aqui é um livro histórico, gente. Aqui é palavras do Senhor, é espírito e vida. Tem um vídeo que fala o seguinte: se você ler a Bíblia uma vez na semana, não te faz nada. Se você ler 2 vezes na semana, não te faz nada. Se tu ler 3 vezes na semana, diz que dá um pico no seu cérebro. Dá um pontinho lá. Mas quando tu lê a partir de 4 dias na semana, o seu cérebro entra em pleno movimento. E aí vem, quem lê a Bíblia tem mais chance de ser menos depressivo, ser liberto de vícios, ser uma pessoa conquistadora, vencedora. Às vezes você fala assim, eu vou na igreja para buscar a bênção. Irmão, você não vem na igreja para buscar a bênção, você vem na igreja para cultuar. A bênção você vive lá fora. Tanto é que você traz na igreja o resultado das bênçãos que você recebe. Aqui você vem para cultuar. Nós vamos falar sobre isso. O que é um culto a Deus? Ah, vou na igreja. Por quê? Porque fantástico tá chato, vou lá. Vamos ter uma conversa, né, irmãos? A gente tem que falar sobre essas coisas, amém? Então, vamos lá. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Bom, Éfeso significa desejável, amada. O nome simboliza o primeiro amor. O zelo inicial da igreja aponta para uma igreja apaixonada, mas que corre o risco de perder a sua essência. Usando um termo poeticamente, a amada que iniciou com fervor, mas esqueceu o seu primeiro amor, né? Então, nós temos que observar o quê? Aqui, nesse de Efésios aqui, na igreja de Éfeso, nós temos o quê? Coisas a favor, nós temos coisas contra e nós temos um prêmio. O que ele falou a favor? Trabalha muito, é paciente, sofre por Cristo, não aceita maldade, falsos obreiros e ministros, odeia nicolaítas, que são pessoas que usam a sua persuasão para levar pessoas a errar. Seria mais ou menos isso, tá? Ainda há um debate sobre o que seria, mas em suma é isso. Aquela pessoa que diz, não tem problema. Você vai ficar dando ouvido aí pro pastor, pro bispo? Não, vamos fazer isso aqui, não dá nada não. Esse é um nicolaíta. Você entende? Contra, deixou o primeiro amor. Qual que é o prêmio? Comer da árvore da vida. Lembrando que Deus botou 2 querubins, uma espada pegando fogo ao redor do jardim para Adão e Eva não comer dela. Ele está dizendo, isso é um prêmio. Então, isso é um prêmio que pode ser para mim e para você. Comer da árvore da vida. Mas, eu tenho que ver. Às vezes a gente está muito preocupado, né?
Eu estou ali na recepção, eu estou tocando aqui, eu estou ajudando com as crianças, eu vou nos evangelismo tal, mas você perdeu a essência. Não adianta nada. Deus, ele elogia isso, tá? É bom que você trabalhe muito, isso é muito bom. Mas se você perder a essência, não serve de nada. O que a igreja perdeu? Qual foi a essência que ela perdeu? A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Eles partilhavam tudo. Tudo eles faziam juntos. Então eles ajudavam uns aos outros. Eles, entendeu? Quando eles viam alguém em necessidade, eles ajudavam. Então esse era o perfil da igreja. E ela foi trabalhando, crescendo e deixou de fazer essas coisas. Então Jesus falou, não, vai ter que voltar a praticar as primeiras obras. Então, às vezes, a minha essência, quando eu vim no Evangelho, era uma. Eu não saía da igreja. Eu estava em todos os cultos. Eu ajudava a fazer tudo. Agora que tu já está um crente mais maduro, isso não, pastor que se vira. Aí Deus vem e fala, perdeu a essência. Por quê? Porque você não fazia para pastor. Hoje você não faz por causa do pastor. Mas antes você não fazia para pastor, você fazia para ele. E aí você perdeu essa essência. Então, o que ele vai pedir? Ele vai pedir o quê? Pra gente... Eu preciso que aperte o slide para mim. Né? Ele vai dizer assim, tenho, porém, contra ti. Então isso é algo que ele tem contra. Ele tem muitas coisas a favor, mas isso ele tem contra. Ele vai dizer, lembra de onde você caiu e arrepende e pratica o quê? Você pode fazer um monte de coisa para ele, mas se você não voltar à essência, lembra lá do que a gente leu lá em Mateus 7? Muitos me dirão naquele dia, eu profetizei, eu fiz, o que ele vai dizer? Não conheço vocês, chamando. Não conheço não. Por quê? Perdeu a essência. Então agora, vocês são crente mais velho, ou você já é crente mais ou menos, né? Vai pensando aí como era a sua primeira caminhada e como está agora. Está a mesma coisa? Glória a Deus por isso. Não, no começo eu era mais, né? Deu uma caída agora, vai. Aí ele fala para você, então se arrependa. Se arrependa. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve isso. Diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheça as suas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui, esse período aqui, era um período que tinha o quê? Muita perseguição. Começou uma perseguição terrível na igreja. Então, morrer para eles era natural. Por isso que ele vai dizer, você não vai sofrer o dano. Se você morrer por amor a mim, você não sofrerá o dano da segunda morte. Eu garanto isso para você. Esmirna significa mirra, ou perfume de sofrimento. O que é isso? Todo perfume, né? Ele precisa o quê? O perfume é um óleo. Esse óleo vem do quê? De espremer. Né? Então alguma coisa foi espremida para virar essa essência. Então a mirra, ela é isso. Ela é o resultado de um sofrimento, né? A mirra é uma resina usada em perfumes e em embalsamentos, simbolizando sacrifício e sofrimento. Representa a igreja perseguida que mantém a fé em meio à dor. Poeticamente, o aroma que exala em meio à dor, a fé que floresce sobre a perseguição. Por favor, ele conhecia as obras e a tribulação, ele conhecia a pobreza, eles eram pobres, tá? Eles não tinham recursos, mas para Jesus eles eram ricos. Isso é testemunho do próprio Cristo. Vocês se julgam pobres, mas para mim, vocês são ricos. É assim que Jesus os via, tá? Reconhecem os falsos irmãos, né? Como congregação do diabo, então eles tinham isso, né? A princípio, quando você lê o texto, você vai observar que não tem repreensão. Não há uma repreensão para a igreja. Ele só fala, olha, tem aí no meio de vocês alguns da congregação.
Mas a princípio não tem uma repreensão. Quem estuda Apocalipse vai dizer, se eu não me engano, é Filadélfia. É Filadélfia que não tem repreensão nenhuma. Mas quando você lê o texto, você percebe que não tem uma repreensão. Só que Cristo reconhece que há pessoas lá que são deliberadamente da sinagoga de Satanás, os falsos crentes no nosso meio. Prêmio. Se suportassem sendo fiéis até a morte, receberiam a coroa da vida e não receberiam o dano da segunda morte. Então há 2 prêmios para você que suporta. Tá difícil? A luta tá grande? Às vezes você fala, o que eu estou fazendo, né? E aí você fala, e agora? Por que é tanto sofrimento? Se não é financeiro, é saúde. Se não é saúde, é família. Se não é família, né? Fala assim, continua. Continua. Há uma glória esperando por você. Não desista por causa das lutas. Eles aqui, tinham que pagar com a própria vida. Você ainda tem vida. Eles aqui ainda pagavam com a própria vida. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha só como ele começa falando com a igreja. Eu tenho uma espada aguda que sai da minha boca. É assim que ele começa se apresentando para a igreja, tá? Conheça as tuas obras e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, já falamos sobre eles, né? O que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Pérgamo, casamento misto ou união com a torre. Então você já entendeu, né? Já começou a degringolar as coisas, digamos assim, né? Indica um período de compromisso entre igreja e mundo. Simboliza a influência do paganismo e das doutrinas corrompidas. Poeticamente, a torre que se ergueu uma mistura, aliançando-se com sombras proibidas. O que ele tinha a favor? Que mesmo habitando num lugar terrível, não negaram a fé e retêm o nome do Senhor. Você habita num lugar terrível? Um lugar, às vezes, né? Que tem droga, tem homicídio, né? Você habita num lugar assim? E você consegue ficar firme ainda em Jesus? É isso. Eles habitavam num lugar terrível, mas não negavam a fé. Mantinham firmes a convicção em Cristo. Eles tinham isso a favor. Contra, tinham pessoas que seguiam a doutrina de Balaão, que é idolatria e fornicação, e seguiam os nicolaítas. Alguém lembra de Balaão no Antigo Testamento? Quem que é Balaão no Antigo Testamento? Israel estava passando, né, andando, buscando seguir na terra prometida, e um dos reis, Balaque, ele contrata o profeta Balaão para que ele amaldiçoe o povo de Israel. E por 3 vezes ele tentou amaldiçoar e Deus não deixou. Ele só abençoou o povo de Israel. O rei Balaque ficou doido com ele. Eu te contratei, eu te paguei para você amaldiçoar, tu está abençoando. Só que, para não perder o dinheiro, é aqui que entra o falso profeta, entendeu? Para não perder o dinheiro, ele falou o seguinte: Balaque, eu não posso amaldiçoar, porque se eu fizer isso eu estou indo contra Deus. Mas existe um jeito. Você quer o segredo? Quero. Eu não vou devolver a oferta, hein? Se eu te contar o segredo, eu não devolvo a oferta. Não, conta. Pegue mulheres e lance lá no povo de Israel. Elas vão entrar, vão seduzir esses homens e vão ensinar as suas religiões. Vai ensinar a eles idolatria. Vai ensinar tudo o que há de errado. E aí o rei falou, beleza, pegou as mulheres mais bonitas que tinha, jogou tudo lá no meio do povo de Israel. Os homens pegou e casou com a mulher lá tudo. Jojou tudo com elas. E começaram a sacrificar para outros ídolos. Aí Deus veio atrás e pegou o povo de Israel. É isso. Então quem é?
Toda pessoa que ensina você falando, não dá nada não. Se eu chegasse para você com um franguinho da esquina, falando, ó, nós tá com fome, tem um frango, já abençoei, vamos comer? Ainda achei R$200, 100 para você, 100 para mim. Vamos comer? Se tu falar, bora. Você entende? Eu já deixei claro aonde eu peguei e do que se trata. Então você está participando de um culto que não é para Deus. Entendeu? Só que aqui eles faziam de um jeito mesmo, mais pervertido mesmo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Cuidado. Você tá reparando que tudo tem a ver com doutrina? Eu tô na contramão de 90% das igrejas. Porque se pegar os últimos domingos aí, o que eu falei? Gente, presta atenção no que vocês estão vestindo. Gente, presta atenção no que vocês estão falando. Não falei essas coisas aqui? As igrejas já falam isso? As igrejas estão preocupadas em rifar Rolex. É uma grande igreja aí que está rifando até Rolex nos cultos. Você entende? Porque tudo gira em torno do dinheiro. Então a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com isso. Qual o prêmio? Pelo arrependimento comeriam do maná escondido. O que é o maná escondido? Na arca de Deus havia 3 utensílios. Vocês lembram qual eram os 3 utensílios? Havia as tábuas da lei. Havia o cajado de Arão que floresceu. Teve uma rebelião, né? A rebelião de Coré, que era para... Quem era o sacerdote líder? A vara que florescesse, esse seria quem Deus confirmaria. Aí a vara do Arão floresceu. E aí Deus abriu, Moisés falou assim, tá bom Deus, se eu sou seu profeta, o Senhor vai fazer algo que o Senhor nunca fez. O Senhor vai abrir a terra e vai engolir os rebeldes. Deus na hora abriu a terra e engoliu os rebeldes. Deus, irmãos, vou falar uma coisa para você. Biblicamente falando, tá? Você vai ver que Deus, ele tem um sério problema com pessoa rebelde. Sério problema. Você não vê uma pessoa rebelde sendo restaurada. Você não vê. Toda pessoa que se manifestou contra uma liderança teve sérios problemas. Por isso, vigia. Estou dizendo para você ter medo de mim, não. Se você quer me confrontar, me procura no particular e fala comigo. Mas vigia de fazer isso publicamente. Tu vai arrumar um problema para tua... Não, vem falar comigo, gente. Se eu estou errando em algo, eu sou ser humano. Você pode estar vendo algo que eu não estou vendo. Bispo, o senhor está vendo tal coisa? Eu vou falar, não estou. Ou eu posso falar, irmão, eu estou, mas eu estou orando a Deus, eu vou resolver isso aí. Você falar, beleza. E você ficar em paz no seu coração. Discordar de mim é normal, gente. Isso não é pecado. Sabe onde está o pecado? Quando você vira para o seu irmão e você tenta chamar ele para perguntar se ele discorda de mim. É aí que está a rebelião. Tem um pastor... gente, qual que é o nome dele? Tem um carioca aí que a missão dele é falar disso aí, de rebeldia. André Rezende, eu acho que é o nome dele. E ele ensina isso. Fala, gente, você pode discordar do seu pastor, mas trata isso com o seu pastor. Toma cuidado em você sentar com um grupo de pessoas. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado. Às vezes as consequências são terríveis, gente. Por eu ter maltratado, vou dar um exemplo simples. Por eu ter maltratado uma moça que eu pensei que eu ia casar com ela lá em 2003, eu passei um período terrível de deserto na minha vida. Por causa do jeito que eu terminei com ela. Deus me cobrou por anos. A Bispa Adriana entrou na minha vida 10 anos depois. E esses 10 anos, Deus, só pra você aprender a tratar a mulher. E por que não faz isso com os homens do mundo? Porque os homens do mundo não querem compromisso com ele, gente. Eu tenho um chamado. Deus ia me dar um altar para eu ministrar. Então Deus falou assim, você quer? Eu vou preparar você, mas deixa eu pegar você. Para quando subir lá, tu vai ter autoridade para falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Então, Balaão é esse tipo de pessoa, né? Convido você para um churrasco, você chega lá achando que é um churrasco. Vamos fazer a reunião da igreja. Falo, uai, como assim? Eu vim para o churrasco, gente, eu não quero problema não. Eu falo para os líderes aqui, falo, olha gente, vocês podem reunir na casa de vocês, pode fazer churrasco na casa de vocês, ou na casa dos liderados,
Mas assim, não conversa de igreja não, gente. Vocês têm tanto assunto para falar, vocês vão entrar assunto de igreja. Vai perguntar como tá a vida um do outro, vê se um tá precisando da ajuda do outro, né? Vê se um tá precisando. O que vocês querem debater assunto de igreja? Se o maior interessado que sou eu não tô lá, o que vocês querem debater esse assunto? Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Tome cuidado com os Balaões da vida e com os Nicolaítas, tá? Porque o Senhor, ele não gosta disso. Ele odeia esse tipo de pessoa, tá? Ao anjo da igreja Tiatira, escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as suas obras, o amor, o serviço, a fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam do sacrifício. Não é a mesma coisa que Balaão fez no passado? Agora tinha uma mulher dentro da igreja que falava: eu sou profeta, tem que me ouvir. E ela ensinava isso. Você imagina, um profeta ensinando que tem que fazer coisa errada. Olha, para a gente acessar os portais celestiais, a gente vai ter que sacrificar um gatinho que tem ali. E vamos fazer isso. Você vai falar: essa mulher tá doida? Esse homem tá doido? Conversa é essa? Você entende? Mas o povo lá cai e ele conversa. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. É aqui que muitos de vocês não entendem por que Deus demora na justiça. Por que Deus demora para fazer justiça? Por quê? Porque Ele dá tempo para que se arrependa. Porque quando Ele vier, meu irmão, sai de baixo. A Bíblia diz que ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Vocês têm medo do diabo? Você tem que ter medo é de Deus. Se tu tem medo do diabo, o diabo tem medo de Deus. E é de Deus que você tem que ter medo, não do diabo. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, vou julgar essa mulher e todos que acreditam nela, eu vou visitar eles com tribulação. Isso que dá quando a gente cai em qualquer doutrina aí, cai em qualquer conversinha de rodinha de pessoa. Tu passa uma luta, daí fala: por quê? Porque tu caiu na conversa de alguém. Então a gente tem que vigiar, gente. Vigia com isso, tá? E destruirei com morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende até que eu venha. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ah, eu não fiz um comentário, né? Aqui, ó, eu não fiz o comentário da pedra branca, né? Só concluindo isso aqui, ó, que vai dar de comer do maná escondido, né? Que está dentro da arca de Deus, né? E eu, na verdade, eu nem concluí a parte do maná, né? Dentro da arca está o maná escondido, está as tábuas da lei e está a vara de Arão que floresceu. Então ele está dizendo: eu vou dar da arca, por quê? Porque quando você lê os livros de Samuel e Reis, você vai ver lá o quê? Que o povo recebeu a arca, eles abriram a arca para ver o que tinha dentro da arca. O que aconteceu com eles? Todos morreram. Quem assistiu a novela viu, né? Quem assistiu a novela viu, tipo, todos morreram. Todos que abriu a arca viu. Então ele está dizendo: você vai comer e não vai morrer. Eu vou dar para você comer. Entendeu? Ele está dando vida para você. E a pedra branca? A pedra branca, no tempo antigo, ela simbolizava o quê? Perdão, aceitação. Se você era julgado num tribunal e recebia uma pedra branca, que estava dizendo: você está absolvido. Se você estava num grupo muito conhecido e eles davam essa pedra branca para você, estão dizendo: nós aceitamos você. Então ele está dizendo: eu vou dar uma pedra branca para você. E essa pedra contém o quê? O seu novo nome, que só você e eu conhecem. Ele está dizendo: eu vou dar a minha aceitação para você. Eu estou dando o meu perdão para você. É isso que ele está falando aqui, tá? Tiatira, sacrifício contínuo ou esforço incansável.
Representa uma igreja que cresce, mas luta contra a corrupção interna. Indica perseverança, mas também tolerância ao erro. Jezabel, poeticamente, o altar que nunca cessa, entre a luz e as trevas, luta intensa. A favor, trabalha muito, tem amor, serviço, fé e paciência. Contra, tolera Jezabel, mulher que se dizia profetiza, e ensina a praticar dos sacrifícios e fornicação. Entenda, a igreja tolerava. Então, quando eu vejo um erro e tolero, um erro bíblico e tolero, então ele começa a ter coisas contra mim. Não se trata de atitudes. Às vezes você está bravo com uma atitude. Alguém que não te deu a paz, alguém que você acha que é orgulhoso. Isso aí é você e a pessoa. Mas ele está falando de doutrina aqui. Eu estou trazendo um ensino errado para vocês. E vocês estão sentindo que estão errados e não estão falando nada. Vocês estão tolerando. Aí vocês têm que ser contra. Não, mas não é isso que a Bíblia diz. Entendeu? Então nisso vocês têm autoridade. Prêmio: poder sobre as nações, e receberão a estrela da manhã. Esse título aqui, estrela da manhã, é um título que o próprio Senhor Jesus tem, tá? Eu não vou entrar nisso aqui, que isso aqui é muito polêmico. Porque a estrela da manhã é Vênus. Você sabe que é Vênus, né? Planeta Vênus, a estrela aqui. A primeira estrela que você vê na manhã, não tem? Então, na Vulgata Latina, eles na hora de traduzir, eles significam, estrela da manhã tem a mesma, se não me engano, a mesma conotação de portador de luz, né? E aí, quando o Jerônimo foi traduzir, ele deu o seguinte nome: Lúcifer. Então, estrela da manhã também significa Lúcifer, aquele que tem luz, aquele que brilha. Aí você vai na igreja católica, lá eles têm a ordem dos luciferianos, entendeu? Eles têm o Santo Lúcifer lá. E aí o pessoal falou, biblicamente falando, né? Por causa dele ter transliterado essa palavra, então isso trouxe muito problema. Porque quando eu falo Lúcifer, né? Se eu chegar e falar para você assim, você vai ser um Lúcifer, o que você vai falar? Tá, não é? Não é assim que você vai falar? Porque você já vinculou a figura do diabo. Então, vamos usar o termo estrela da manhã. É mais bonito, né? Esse termo Lúcifer já pegou por coisa ruim lá, né? Então, vamos usar o estrela da manhã, amém? Só para vocês, é coisa teológica isso aí, só para vocês saberem. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as suas obras e que tem nome de que vive e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiardes, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. E o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes, os que escaparam, ou remanescente, representa uma igreja viva, apenas de aparência, mas espiritualmente morta, indica uma necessidade de despertamento e avivamento. Poeticamente falando, sombras vivas da glória antiga, mas um sopro pode reavivar a brasa adormecida. A favor, poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, ou seja, guardaram os mandamentos. Contra, pareciam vivos, mas eram mortos, não vigiavam. As obras imperfeitas não eram íntegras. Fazia alguma coisa para Deus com segundas intenções. Isso que é uma obra imperfeita. Então a gente tem que ser íntegro com Deus. Prêmio: serão vestidos de vestes brancas, o nome não será riscado do livro da vida, e Cristo confessará os seus nomes diante de Pai e dos anjos. Imagina Cristo se levantar e anunciar o seu nome para Deus e para os anjos. Talvez você fale, isso não é nada. Irmãos, aí você não tem dimensão do que é isso. O próprio Cristo fala assim, fulano, pai, fulano, anjo, fulano, hein? Todo mundo tem que gravar seu nome, porque ele falou. Céu da boca dele tem que gravar, tem que anotar. E aí se falar errado, ele mesmo pega. Entendeu? É só para vocês entenderem a importância disso aqui.
Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia, amor fraternal. A igreja fiel que recebe a porta aberta da missão. Simboliza perseverança, pouca força, mas grande fidelidade. Poeticamente, o amor que nunca cessa na fraqueza, força imensa. Favor, com pouca força, guardam a palavra e não negam o nome do Senhor. Contra, não tem. Mas ele alerta o que? Contra os falsos irmãos. E ele vai fazer esses falsos irmãos virem e reconhecer que você é fiel ao Senhor. Prêmio, serem guardados da hora de tentação que virá sobre todo mundo. Reconhecimento que o Senhor os ama. Ser coluna do templo de Deus. Ter escrito em si o nome de Deus, do Senhor e da cidade santa. E para encerrar, Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia, julgamento do povo ou povo governando. Representa uma igreja tépita, indiferente, confiante em si mesma. Simboliza uma era de acomodação e autossuficiência espiritual. Ou seja, eu não preciso buscar, tá bom assim, tá bom do jeito que eu tô. Poeticamente, nem frio nem quente, perdido entre os dois caminhos. Em si mesmo confiante, mas cego ao destino. O que eles têm a favor? O que a igreja de Laodiceia tem a favor? Nada. Só crítica. Mas você vai ver que a maior promessa ele dá para essa igreja. Conselho. Contra, são mornos, acreditam que tem tudo, mas falta tudo. Conselho. Comprar as coisas espirituais, ou seja, uma vida arrependida, né? Uma vida de justiça, uma vida de intimidade com Deus todo dia. E ele ainda diz, vou abrir uma porta para você entrar. Ou seja, eu estou vindo, estou batendo, porque eu quero entrar, eu quero ter comunhão com você. É você que não quer ter comigo, mas eu quero ter com você. E qual é o prêmio da igreja que só recebeu crítica? Reinar comigo. Você entende que quanto maior o arrependimento, maior o prêmio? Por isso a gente tem que julgar. Às vezes a gente vê um assassino aí se converter a Cristo, pode ter um grande prêmio. Uma pessoa que não fez nada ter pouco. Mas a gente não trabalha dessa forma. O que eu vou ganhar, não vou ganhar. Eu só vou ser fiel ao Senhor. E o prêmio que Ele me der, Ele é justo. Se eu trabalhei e servi a Ele, Ele é justo. Ele vai me dar o melhor prêmio que eu preciso para viver a eternidade com Ele. Então, meus irmãos, eu deixo essas palavras para vocês. A gente deu uma passeada em tudo aquilo que Deus fala que é bom, tudo aquilo que Deus fala que é ruim, por uma vida normal e básica. Então agora vocês avaliam, reflitam como está a vida de cada um de vocês, tá?
Então eu vou pedir para você curvar a sua cabeça. Depois. Curva a sua cabeça aí, né? Vamos apresentar. Eu quero que você faça um compromisso com Deus, sabe? Fala para Deus, Deus, me ajuda a viver uma vida santa, né? Me ajuda a viver uma vida que te agrada.